Web oficialmente gravando. Essa é a primeira apresentação, que é do The Start Team B2B. Manda ver, Rafa, a palavra é tua. Beleza, vamos lá. Então, eu vou começar explicando um pouquinho sobre VTEX B2B em geral, porque a gente tem gente que nunca mexeu, não sabe exatamente como que é. Então, eu vou começar explicando o que é, o que significa B2B, então, Business to Business, basicamente. É uma sigla que é muito utilizada em e-commerce, em lojas e tudo mais, para transações de empresas para empresas. Então, resumindo, é uma empresa que vai vender os seus produtos para as outras empresas, então autorizadas e autenticadas. Não vai ser para qualquer cliente chegar e efetuar uma compra ali naquela loja. Então, agora falando um pouquinho sobre B2B na VTEX, o ambiente B2B na VTEX, eles são bloqueados ou parcialmente bloqueados para usuários anônimos. Como eu falei, você não quer que ele seja liberado para todo mundo como uma loja normal. Você quer que só empresas que você já aceitou, verificou são empresas mesmo, sejam autorizadas a comprar. Então, os ambientes B2B geralmente são bloqueados e requerem autenticação para você poder entrar, visualizar os produtos, preços e tudo mais. Agora, puxando porque é o tópico principal aqui, a Store Team B2B. A gente tem dois modelos que a VTEX nos fornece, então a gente tem a mínima e a Store Team. A Store Team é basicamente o mesmo esquema da Store Team normal do I/O que a gente tem, onde a gente vai ter uma loja base mesmo, e o mínimo é só o mínimo para conseguir linkar e funcionar. Não vai ter todas as funcionalidades de uma loja. Então, eu deixei o repositório aqui, é o B2B-Store-Team, dentro de VTEX Apps, se eu não me engano, lá no GitHub. Então, o B2B Store Team é um template de front-end que vai ajudar a sua loja a começar e usar os recursos principais das empresas. Ele é basicamente um port da Store Team, só que com as funcionalidades de B2B e algumas alterações de estilo e tudo mais para dar uma cara nova para ela. Agora, os requisitos são basicamente os mesmos do I/O, mais um Workspace VTEX I/O configurado com B2B. Acho que se o Cris quiser complementar depois, até a gente pode entrar um pouco na parte de operacional, porque existem algumas diferenças de configuração que você tem que fazer. Então, um Workspace com isso configurado e o catálogo tem que estar integrado com o Intelligent Search. Isso está tudo na documentação, que eu vou deixar o link mais para frente também. Agora, outros requisitos, basicamente, alguns são os mesmos do I/O, mas tem algumas coisinhas específicas aqui. São alguns apps padrões da VTEX que tem que estar instalados para esse tema funcionar, então o mínimo não vai exigir tudo isso. Agora, um pouquinho sobre o Master Data. O Master Data, ele requer dois campos novos, porque como a gente falou, os clientes vão ser diferentes e vão precisar passar por uma certa autenticação. Então, os dois campos a mais que tem que ter é um campo de organização e o ID da organização. Isso aqui, deixa eu só abrir um parênteses aqui, para o funcionamento básico. Então, mais para frente eu vou mostrar o formulário e lá a gente vai ver que tem muitos campos a mais, porque é o recomendado e é o que a gente usa com certa frequência. Alguns esquemas, então, permissions, roles, organization, de empresas e de usuários também. Todos esses esquemas e campos estão descritos lá com mais detalhes na documentação da VTEX em si. Então, vamos lá. Instalação, ela é para ser bem simples, um git clone desse template do VTEX Apps e o setup. Basicamente a mesma coisa do I/O, abriu a pasta, manifest, vendor e name, fechou. Você linkou, ela está no ar. Ela não tem nenhuma diferença nesse sentido com a Store Team normal. Agora, um formulário B2B. Porque o que acontece? Como a gente comentou, ela tem uma diferença na hora de cadastrar os clientes. A gente não quer que todo mundo tenha acesso. Então, é importante a gente ter um cadastro especializado para esse tipo de situação, para poder fazer um cadastro, um pedido de cadastro para ser aceito depois pela empresa. Então, agora eu vou acessar aqui com vocês, a gente tem a documentação. Esse formulário foi feito aqui na Avante, ele é um app customizado, que já está sendo usado em algumas lojas. Então, eu vou dar uma corrida aqui na documentação com vocês para a gente ter uma noção de como funciona toda essa parte de autenticação dentro do B2B. Como eu falei, esse aqui é para a entidade CL, então lá nós tínhamos dois campos que são obrigatórios,
mas todos esses campos são os que são geralmente usados e que passam pelo formulário. Então, desde telefone corporativo, número de celular corporativo, representante legal e todos os outros dados que são necessários para esse tipo de cadastro. Esse formulário ele já está sendo usado em Planeta do Bebê e Interdental, então ele já foi testado, acho que ele está sendo usado até em mais lojas agora, né, Cris? Lá em projetos. Eu acho que Dimensional não chegou a usar. Não? Beleza. Os últimos projetos B2B que entraram em projetos foram B2B aberto, que daí não tem essa restrição de o usuário ter que acessar logado, entende? Beleza. Então, mais algumas configurações que eu acabei não colocando na apresentação, mas que são importantes, que é a questão de permissões dos campos. Lá na documentação da VTEX eles explicam por que cada campo tem que ter cada tipo de permissão e autorização. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre o Safe Data, que é usado para fazer a manipulação desses dados. Então, salvar um dado novo ou conferir algum dado para ver se o cara já está cadastrado ou não, se ele já tem um pedido de cadastro. E depois umas configurações aqui do Safe Data para acesso de campo e como vai funcionar toda essa configuração. Então, basicamente, com isso aqui, e a instalação do app que está aqui em cima, você já vai ter um formulário, você vai criar uma página custom, colocar esse formulário. Então, esse formulário vai permitir o cliente fazer esse pedido de cadastro para lojas que vão ter o B2B fechado. E eu acho que desse setup inicial, essa visão inicial que a gente queria ter, eu acho que é basicamente isso. Depois, se a gente voltar aqui na apresentação e entrar na Store Team, tem vários pontos para comentar, mas, assim, são coisas triviais, como mudanças de header, footer e mais algumas coisinhas para não aplicar na tela de login e aplicar nas outras telas. Mas também a estrutura segue basicamente a mesma. Cara, show de bola, iradíssimo. Gabriel, Jackson, não sei se vocês têm alguma pergunta. Cara, pergunta assim. É porque assim, eu tô por fora do assunto, mas é interessante. Sério, é interessante. O ecossistema dos caras é muito Muito bem completo, bolado. né? É muito completo, velho. É muito interessante. Boa, Rafa. Valeu. Essa parada de business to business não se preocupa tanto com SEO, né? Com pesquisa no Google, se preocupa. Tu quer responder, Rafa, ou posso tocar? Cara, não, mas acho que o Cris pode te dar uma ideia melhor de como funciona na prática. Normalmente não, tá, Jackson? Porque o negócio B2B, como o Rafa explicou ali dentro, tende a ser um ambiente fechado, onde só usuários que estão autorizados conseguem acessar o site. Então, acaba não sendo interesse do lojista, né, da pessoa que possui o negócio, divulgar esse link de maneira pública no Google, sendo que o usuário comum não vai poder acessar. É só o cara que está autorizado. Então, normalmente o cara que trabalha com e-commerce B2B, ele vai divulgar esse site para links de parceiros e principalmente pessoas que já compram dele com frequência ou podem eventualmente compartilhar ou estão interessadas em comprar dele, né? E aí esses caras acessam direto pelo link, então não tem um foco, um trabalho dedicado tanto para SEO. O que compensa a esse trabalho que não é feito em SEO é o fato de que o cara vai ter o trabalho normalmente para criar um processo de autorização. Então, normalmente essa questão de autorização ligada ao B2B tá ligada a dois pontos que o Rafa falou. A primeira é a validação. Se a pessoa que está interessada em comprar o meu produto de fato é uma empresa, fazer toda a validação legal. O segundo ponto é a disponibilização de crédito para esse cara efetuar a compra. Então, assim, eu vou criar um e-commerce onde eu permito que meu produto seja vendido em 20 mil unidades dentro de um pedido, sei lá, por exemplo. Eu preciso ter certeza de que a pessoa que está fazendo esse pedido tem condições de me pagar nas datas estabelecidas, porque pensa, é um pedido às vezes milionário, entendeu? Então é nesse sentido que eu preciso bloquear o acesso ao usuário comum e só pode de fato navegar e efetuar a compra no meu e-commerce quem fizer um pré-cadastro e receber a minha autorização para poder navegar e fechar pedido. E aí, normalmente, a implementação de um e-commerce B2B fechado vai estar conectada diretamente com a utilização de uma aplicação que é própria da VTEX, que é o Customer Credit.
Aí o Customer Credit é um app que permite fornecer para o cara um meio de pagamento que funciona no conceito de boleto faturado. Então eu permito criar um boleto que é parcelado para esse cliente, mas ao mesmo tempo que eu disponibilizo esse boleto, se não me engano agora até cartão de crédito pode estar vinculado também ao Customer Credit, eu posso definir um limite de crédito máximo. Então o que é o valor máximo do pedido que você pode fazer usando a tua conta dentro do meu e-commerce, entendeu? Aí eu consigo justamente aprovar teu cadastro, mas eu sei que pelo teu porte de empresa eu vou autorizar você comprar no máximo 20 mil reais dentro da minha loja, porque o teu porte de empresa eu já tive um histórico de problema com pessoas que compraram mais do que isso e não conseguiram pagar e acabaram ficando inadimplentes, entendeu? Aí, cara, perfeita apresentação, Rafa. Só para fazer um último complemento que eu acho que é importante é passar um pouquinho esse conceito de B2B aberto e fechado. Uh, todo esse esquema, esse Start Team da Vetex e o formulário B2B servem para tu trabalhar na estrutura de B2B fechado, que é justamente esse e-commerce onde o usuário se acessa com permissão. Mas existem lojistas que trabalham com B2B aberto, que teoricamente qualquer pessoa pode acessar, navegar, ver preço, ver estoque, efetuar uma compra, só que a diferença vai ser que lá no checkout, no momento de efetuar um pedido, em vez de eu fechar como um CPF, eu fecho utilizando o CNPJ da empresa. E aí a pegada da Vetex é que ela já tem recurso no checkout nativo para isso, que é a habilitação de campos para efetuar o pedido utilizando dados de perfil de pessoa jurídica, que daí já é nativo da plataforma, tu pode trabalhar com Customer Credit nesse contexto. A maior parte dos lojistas que acabam trabalhando com B2B aberto, eles nem utilizam o Store Team B2B, eles acabam utilizando o Store Team B2C normal, só customiza o checkout ali para deixar travado para só campo de CNPJ fechar pedido, né, para não permitir CPF fechar pedido, e aí segue a navegação ok. Salvo engano, o nosso case interno disso é a Dimensional. Dimensional tem o e-commerce nesse formato, tanto é que como eles têm B2B aberto, se tu for no Google pesquisar por Dimensional, aparecem as duas lojas, a B2C e a B2B. E quando tu entra numa loja, abre um modalzinho te avisando, você tá na loja voltada para pessoa física ou pessoa jurídica e pede se você não quer trocar. Porque são dois domínios diferentes, só que às vezes o usuário acessa uma confundindo com a outra. Uhum. E toda aquela questão de aberto e fechado também tem relação porque, por exemplo, se eu sou uma loja que eu vendo direto para o cliente, vendo direto para o fornecedor, eu posso ter diferença de preço e tudo mais, eu só quero que quem está cadastrado saiba disso, né? Eu não quero que seja um dado público. Exatamente, tá? Normalmente, cara de B2B fechado tende a variar até política de preço a nível de cliente. Então, dependendo o cliente que foi aprovado, a questão de razão social do cara, nome no mercado, próprio porte da empresa, ele pode conceder preços mais benéficos para esse cara em comparação ao outro cliente também autorizado, mas que é uma empresa de porte menor, por exemplo, tá? Então tem toda essa sistemática por trás no negócio B2B.